entra por uma porta o Dana White, sai por outra porta o Nick Clegg, que era o alto executivo da Meta, um ex-ministro... Pausa aqui. Do que ele está falando? O Dana White ele vai ser parte de um... Eu não lembro agora o cargo, se é conselheiro, algo assim, do governo, né? E sai um outro cara, um esquerdista lá, muito louco. Vai lá. Britânico, que era tido como um ótimo fazedor de pontes internacionais e que tinha ali algum cuidado na construção de consensos relativos ao necessário diálogo que essa empresa teria que ter com a justiça em cada um dos países onde ela opera, com as regulações identificadas com cada um dos países. Então, é uma clara inflexão nesse liberalismo assim total e absoluto que acredita ou defende que não se deva colocar nenhum tipo de freio, limite, regulação quando a ideia é liberdade. Pausa aqui. Você vê, mano, ó, eu vou te falar uma coisa. Como a Globo News é um lixo. 2025, os caras contratam um especialista, um jornalista, um não sei o quê, pra falar esta bobagem. Ninguém está baseando as ações, né, da Meta ou do próprio governo do Trump em questões ideológicas de defesa da tal da liberdade de forma irrestrita. Isso é uma mentira. E mais, ninguém defende que por causa disso, você não pode ter nenhum tipo de freio, você não pode ter nenhum tipo de regra nas redes sociais. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. O vídeo do Mark Zuckerberg está muito claro, ele diz ali muito claramente, ele fala, olha, nós, né, de redes sociais, que trabalhamos com milhões e milhões de pessoas diariamente postando a todo momento, nós temos muitas preocupações com problemas de ordem legal. Então o cara não pode, por exemplo, usar uma rede social para organizar assassinato de uma pessoa. Como é que faz para que você pegue isso num volume de postagens surreal? Algoritmo. Só que a calibragem do algoritmo, ele deixou muito claro, cometeu muitas injustiças. Principalmente no que diz respeito à liberdade de expressão em questões políticas. Então, por exemplo, cara, é que assim, aqui no Brasil, o negócio foi tão dramático, foi tão drástico, que a gente simplesmente desistiu do Facebook. A gente simplesmente desistiu. Simplesmente falou, cara, nem dá. Porque assim, você vai discutir qualquer questão política, o algoritmo já te joga lá embaixo. Lá nos Estados Unidos foi um pouco diferente, mas, por exemplo, você não conseguia discutir, por exemplo, questões de imigração. Não dava, você não conseguia. Se você tinha uma opinião sobre imigração, olha, eu acho que a gente tem que prestar atenção no número de imigrantes que estão vindo para os Estados Unidos. Pronto, você já era cerceado. Isso não está atrelado a nenhuma ilegalidade nem nada do tipo. Ele foi muito claro no discurso dele, o Mark Zuckerberg. Ninguém está falando isso. Então, o lance existe sim e tende a haver freios, tá, de comportamentos na rede social, sim. O primeiro grande freio que a gente pode dizer é o seguinte: nos Estados Unidos e aqui no Brasil também é assim, o que é crime fora das redes é crime dentro das redes. Então, por exemplo, se eu sou um racista fora das redes, eu também não posso, quando eu entro na rede, então ser racista. Não, você também não pode ser racista dentro das redes. Se eu não posso cometer um crime de estelionato fora das redes, eu também não posso cometer um crime de estelionato dentro das redes. Então, esse é o primeiro ponto. As leis existem dentro e fora do ambiente virtual. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ninguém está dizendo que não devem haver leis específicas para o ambiente virtual, dada a sua peculiaridade nas relações, né, nas interações entre as pessoas. É óbvio que tem de haver. E aí a gente volta naquele discurso. O lance é que ele tem que estar atrelado ao que se chama de princípios de Santa Clara. O que são os princípios de Santa Clara? São consensos mundiais acerca do que a lei deve ter como objetivo, que é sempre a proteção do indivíduo, a proteção de quem usa, de outros usuários e da plataforma. Então, por exemplo, uma das coisas que é consensual. Se você tem um conteúdo, eu publiquei um conteúdo, eu fiz um vídeo e publiquei ali no meu YouTube, por exemplo. E o vídeo foi retirado do ar por algum motivo. O YouTube disse que não pode... Uma coisa que tem que estar garantida é o seguinte: eu preciso ter acesso àquele conteúdo. O criador do conteúdo tem que ter acesso ao conteúdo. Por quê? Até para ele se defender depois.
Isso acho que isso é unânime. Você vai lá, coloca o conteúdo, tirar o teu conteúdo, você precisa ter acesso àquilo para que você se defenda um dia se você precisar, para você utilizar aquilo em outro lugar. O conteúdo é teu. Então isso é uma das coisas que está no princípio da Santa Clara. E aqui no Brasil, o que a gente fez com aquele 2630 foi basicamente tornar isso uma excrescência, um negócio absolutamente diferente. Por exemplo, uma das coisas que dizia lá, é importante você lembrar, tá? Vamos começar janeiro de 25 lembrando. Eles chamavam de dever de... Como é que é? Dever de... Ai, caramba. Eu esqueci o nome agora exatamente. Era dever de conteúdo. Era um negócio assim. Que basicamente esse era o problema. Ele muda o seguinte na legislação. Tecnicamente é o seguinte. Hoje, se você coloca uma publicação no ar, para que a plataforma tenha que retirá-la compulsoriamente do ar, você precisa de uma decisão judicial. Ou seja, o sistema de justiça brasileiro, que está acima das políticas de rede social, como deve ser, afinal de contas, nós somos um país soberano, ele diz assim, plataforma, tire o conteúdo do ar. Eles tiram. Se eles não tirarem, a partir do momento que eles deliberam não tirar com a ordem judicial, eles passam a ser responsáveis por aquilo. O que dizia a lei? Ela trocava isso. Ela tirava o judicious note e ela deixava só o note, a notificação. Qual notificação? E aqui está o grande problema. Não especificava. Então, qual é a notificação que faz uma publicação cair? O projeto não estipulava. Pelo amor de Deus, gente. Dever de cuidado, é isso mesmo, o Leandro Issa lembrou, era o dever de cuidado, esse era o nome. Ele troca justamente o dever de cuidado. O dever de cuidado, ele passa a ser da plataforma a partir da ordem judicial e o projeto queria que não fosse. Só que não especificava o que seria. Ok? Beleza. A partir dali, surgiu todo o debate. É censura, não é... etc. Então não se trata. Não, na defesa da liberdade, então deixa falar o que quiser. Isso é mentira. Tá, isso é mentira. Vamos continuar, vamos lá. Like na live. Que isso a gente sabe pelo potencial que tem na disseminação por experiência. Não é que a gente sabe de ouvir falar, de achar, não. A gente sabe os malefícios que são causados quando você permite a disseminação do discurso de ódio, de imagens ultraviolentas, da hipersexualização de crianças, adolescentes. Pausa aqui. Você tá tão contraditório no que você tá falando que é o seguinte. Em primeiro lugar o que você chama de discurso de ódio, tá? O que tá tipificado no Código Penal, ele tá tipificado para dentro e para fora das redes. Se eu for lá e twittar, por exemplo, qual é o nome daquele jogador que sofreu racismo? Aquele do... Vini Júnior. Por exemplo, eu tava vendo um discurso do Luxemburgo falando que o Vini Júnior não sofreu racismo. Que ele é um puta babaca, tal, que ele pega a bola e não pega. Um bagulho assim. Se eu vou lá hoje no Twitter e escrevo algo racista contra o Vini Júnior não tem que jogar bola porque negros não merecem jogar futebol. Eu estou cometendo um crime tipificado no Código Penal. Então, não importa se eu cometi isso falando, se eu falei isso aqui ao vivo, se eu fiz um tweet, não interessa. O crime está tipificado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você fala de hipersexualização de crianças. Você está de brincadeira, amigo? Desculpa, em que planeta você está vivendo? Abre o TikTok agora. Agora. Vai lá e abre o TikTok agora. E me fala se você não tá vendo um monte de MC que inclusive é chamado pelos estúdios Globo pra ir, né, em encontros e na puta que pariu que vocês apoiam. Se não tem um monte de MC dançando com menina de 16, 17 anos, rebolando as suas respectivas rabas na internet sem sofrer nenhum tipo de consequência legal. Você quer falar o quê no país da MC Melody? Que a menina com 11 anos. O pai dela punha ela... Tem que tomar cuidado que vai falar aqui que eu não quero tomar processo, né? Mas punha pra cantar e gesticular de formas questionáveis, vamos dizer assim. Que você tá falando, mano? Aí, esses caras falam, não, porque essa extrema-direita, eles trabalham com a política do medo, né? Ai, tudo o Brasil vai virar comunismo, vai virar Venezuela. O que você tá acabando de fazer, velho? O Mark Zuckerberg diz, nós vamos ter uma mudança algorítmica no Facebook. Ah, lá! Agora você vai ver o mal que vai causar a hipersexualização de criança, viu? A disseminação de notícia falsa. Você tá louco, maluco? Você tá louco? Volta aí, vamos continuar.
o efeito que isso tem na vida real das pessoas, no sentido de aumentar o número de crimes, de você colocar em questão a justiça mesmo como uma ideia de algo feito para regular a vida em sociedade. Então, há todo um histórico já que nos mostra que esse excesso de liberalismo com atores tão poderosos quanto as Big Techs, não é benéfico para a vida em sociedade. E, no entanto, é nessa direção que estão indo os Estados Unidos e algumas das maiores Big Techs do mundo. Eu diria para ele o seguinte, se eu tivesse lá na frente dele, eu ia falar, já que ele é um intelectualzão, eu ia falar, cara, você está falando que é um excesso de liberalismo. Qual autor liberal, ou qual teoria liberal, e eu nem sou um liberbobo, tá? De acordo com o John Locke... Não, mas me fala aí, onde você está vendo que existe algum liberal, alguma corrente ideológica dizendo que você não pode, né, ter um algoritmo que permite discursos políticos porque a ideologia diz que não pode... Me diga de onde você está tirando isso. Cara, o Mark Zuckerberg não é isso. O Donald Trump não é isso. O próprio Elon Musk não é isso. Nenhum desses três é liberbobo, cara. Nenhum desses três está... Não, cara. O que está se dizendo é muito simples. O algoritmo do Facebook, né, e da Meta, de uma forma geral, ele censurou, essa é a palavra, ele censurou de forma errada e parcial determinados discursos que não feriam nem nenhuma lei e nem as próprias políticas da plataforma. Então você está objetivamente errado no que está falando. Meu Deus do céu.